E aí, tudo bom? Quem está falando aqui é o Prof. Bacon e hoje a gente vai começar a resolver equações. E tá aí no título que é com soma e subtração. Eu vou ensinar a fazer conta de mais e de menos? Não, mas sim. Vamos ver o que a gente está falando aqui. Por que a gente está aprendendo isso? Bom, porque o que a gente vai aprender hoje é o básico para poder resolver equações, né? Sem isso aqui, a gente não consegue fazer literalmente nada, né? E o que eu estou falando aqui? Por que eu disse que é soma e subtração, mas não é? Porque não é só no o que eu estou falando, não é a gente ter aqui 5 menos 3, a gente coloca isso aqui é igual a 2, pronto, é isso que a gente está vendo. Não, o que a gente está vendo é outra coisa. A gente tem aqui um exemplo. A gente tem y menos 10 igual a 5. E como que fazemos para resolver isso? É isso que vamos ver aqui na aula. Bom, com y menos 10 igual a 5, o que dá para ser feito com essa equação? Dá para ser feito o seguinte. Tem uma propriedade das equações que é tudo o que você faz de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade também, vai continuar sendo igual. Ou seja, se eu fizer alguma coisa de um lado e fizer do outro, tá certo. Se eu pegar tudo de um lado e elevar ao quadrado e pegar do outro lado e elevar ao quadrado, tá tudo certo. Ou, por exemplo, se eu pegar tudo que está de um lado mais um e faço a mesma coisa do outro lado da equação, mais um, também está certo. E é essa propriedade que a gente vai usar para resolver esses exercícios mais básicos e fazer outros passos de equações que não são básicas, mas que também precisam que a gente faça isso para resolvê-las. Vou usar esse exemplo aqui da equação. Eu tenho y menos 10 igual a 5. O que eu posso fazer aqui para resolver? Bom, em equação a gente tem que sempre tentar deixar a nossa incógnita sozinha. Porque se eu tenho y mais, menos, vezes, dividir, tal, igual a outra coisa gigantesca, aí fica difícil de resolver, concorda? Mas, se ao invés de eu ter o y junto com um monte de coisa, eu tiver o y sozinho, aí basicamente já vai estar resolvido. Se em vez de eu tiver y mais 12 dividido por não sei quanto, igual a x ao quadrado, tal. Se eu tiver y igual a x, quer dizer que eu resolvi. Ou nesse caso aqui, eu tenho y menos 10 igual a 5. E eu preciso resolver. Lembra que eu falei que tudo que a gente fizer de um lado da conta a gente faz do outro que dá certo? O que a gente pode fazer aqui para deixar o y sozinho? Bom, meu y, ele tem aqui o y e a única coisa que está junto do y é isso aqui. Menos 10. Bom, agora você me responde. O que eu posso fazer com esse lado da equação para que o menos 10 suma? Bom, eu posso somar 10. Se eu somar 10, eu tenho menos 10 com mais 10, aí fica zerado. Se eu estou devendo 10 e pago 10, fico zerado. Então, opa, vou somar 10 aqui, que vai ficar zerado. Só que tem outro lado da igualdade. E se eu somei 10 de um lado da igualdade, eu tenho que somar 10 do outro. Então 5 vai deixar de ser 5 aqui e vai passar a ser 5 mais 10. Então eu tenho aqui menos 10 mais 10. Isso aqui é igual a zero. Então tem que y sozinho igual a 5 mais 10 igual a 15. Então aqui a gente resolveu a equação. Aí você está pensando, então é isso que a gente faz, que as pessoas falam, que se está negativo de um lado passa positivo para o outro, se está positivo de um lado passa negativo para o outro. Isso, é exatamente isso que faz. Como por exemplo aqui a gente pode ver que isso aqui é mais ou menos equivalente a gente falar o seguinte. A gente tem o y aqui igual, o 10 está subtraindo aqui, eu passo ele para o outro lado somando. Então ficaria 5 mais 10. Mas então por que você fez isso aqui, mais 10 de um lado, mais 10 do outro?
Porque o que a gente faz, na verdade, é isso. A gente soma 10 dos dois lados da equação. Como a gente sabe que a gente vai cortar desse lado, a gente nem se dá o trabalho de escrever. A gente só escreve do outro lado. Mas é bom a gente saber a propriedade, porque tem muito exercício que se a gente não souber que é isso que a gente está fazendo, a gente acaba dividindo por zero, que é uma coisa que não pode. Se a gente não sabe o que está fazendo, a gente tem uma equação que tem um monte de coisa em cima, dividido por 2. Daí a gente pega só uma parte da equação e passa para o outro lado e erra a conta. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Se a gente mentalizar isso aqui, aí a gente não vai fazer por fazer, vai fazer porque sabe e a gente vai estar mais longe de errar e mais perto de acertar fazendo isso. Vamos aqui começar a fazer alguns exemplos. A gente tem aqui x mais 5 igual a zero. Bom, a gente quer deixar o x sozinho, que é a nossa incógnita. Então, eu escrevo x aqui, x mais 5. O que eu posso fazer para o mais 5 não existir mais? Eu posso subtrair 5. X mais 5 menos 5 é igual a zero. Só que tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Se aqui eu subtrair 5, aqui eu subtraio 5 também. Daí fica mais 5 com menos 5 se anulam. X igual 0 menos 5. X igual a menos 5. De novo, a gente pode pensar que é o seguinte. X mais 5, então a gente tem o 5 positivo para cá, ele passa negativo. Então daí de x mais 5 igual a zero, isso aqui vira x igual a menos 5. Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente tem um exemplo que é quase igual, mas a diferença dele é o suficiente para a gente acertar o exercício. Em vez de ser x mais 5, é x menos 5. De novo, x menos 5. O que a gente pode fazer para anular esse 5 aqui e o x ficar sozinho? A gente pode somar 5 igual a zero. Tudo que a gente fez de um lado da igualdade, a gente faz do outro. Se a gente somou 5 aqui, a gente soma 5 aqui. Esses se cancelam e no final a gente tem x igual a 5. De novo, a gente tem o menos 5 aqui, a gente pega e passa para o outro lado positivo. Mais 5. Com a experiência a gente vai ficando mais craque em fazer isso. Mas aqui nos exemplos é bom a gente não pegar os atalhos. Enquanto a gente treina é bom não pegar atalho para a gente chegar preparado na hora da prova. De novo, x mais y igual a zero. Ih, mas nesse aí qual que eu quero isolar? O x ou o y? Não importa, vai depender do que a gente está querendo na hora. X mais y, vamos supor que eu quero deixar o x desse lado aqui. O que eu posso fazer para anular o mais y? Bom, se é mais y, eu posso colocar menos y aqui, igual a zero. Só que tudo que eu fiz de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Então, zero, eu subtraio y daqui também. No final, eu fico com x igual a menos y. Ué, mas pode fazer com letra também? Não era só com número? Não, pode fazer com letra, com número, com tudo que você quiser. X menos y igual a zero. Então, é a mesma coisa. X menos y igual a zero. Bom, como é que eu faço para anular esse menos y aqui? Eu somo y mais y igual a zero. Só que eu somei y desse lado da igualdade, somo y desse lado também. Que no final eu vou ter x menos y com mais y se anulam, ou seja, o x está sozinho, igual a 0 mais y igual a y. X igual a y. Vamos voltar aqui nesse exercício. Você pode me perguntar, mas aqui você isolou o x, eu posso isolar o y? Pode também. Eu tenho que x mais y, como é que eu quero isolar o y, não é? Bom, aqui se a gente for reparar, eu tenho um mais x. É um x positivo que eu tenho. Como é que eu faço para tirar o x desse lado? Subtraio x. Então eu tenho que x mais y menos x igual a zero. Tudo que eu fiz desse lado da igualdade, eu faço do outro lado da igualdade também. Então aqui eu vou subtrair x também. Então esse anula-se a esse. Então eu tenho que y igual
0 menos x igual a menos x. Dá para fazer isso com x, com y, com número, com letra grega, com o que quiser. Cumprindo as regras matemáticas, é isso. Bom, aqui a gente tem x menos y quadrado. Aqui dá para fazer direto? Dá. Eu tenho x menos y quadrado igual a zero. Eu pego isso aqui, essa caixinha aqui está negativo desse lado, passa para o outro lado positivo. Então eu tenho aqui x igual a y ao quadrado. Perceberam que como fica mais fácil para a gente fazer com a experiência? E agora a gente tem fração. E daí como é que faz? Ih, professor, eu vi que quando é fração você pega o de baixo, e daí está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Lembra que o que a gente está falando aqui é o que a gente faz de um lado, faz do outro. E o que acontece? A gente não está pegando o 3 passando para o outro lado, o 2 para o outro lado. A gente imagina como se fossem duas caixinhas aqui. Uma menos a outra. Então, a gente tem essa caixinha e essa caixinha. Essa caixinha aqui está negativa. Então, a gente tem que x dividido por 2 menos y sobre 3. Essa caixinha aqui está negativa. O que a gente faz quando a gente quer anular um negativo? Faz um positivo. Então, a gente soma y dividido por 3 desse lado, igual a zero, e pega o que a gente fez aqui e faz do outro lado também. Soma y sobre 3. Esse anula-se com esse. A gente tem que x dividido por 2 é igual a 0 mais y sobre 3, y sobre 3. Ah, como é que faz aqui com o 3, com o 2? Próximas aulas a gente vai ver como faz com divisão e multiplicação. Mas no momento a gente está vendo soma e subtração. E a gente, pensando em caixinhas, a gente resolve qualquer exercício. A gente tem aqui 5y vezes x. A gente tem a caixinha aqui. Então a gente tem x menos 5y vezes x igual a zero. Eu quero passar o x ou isso tudo aqui? Independe. A gente tem essa caixinha, a gente tem outra caixinha. Como esse aqui está negativo, eu já sei que se está negativo de um lado passa positivo para o outro, então eu vou passar isso aqui porque vai ficar positivo do outro lado, vai ser mais legal de trabalhar. Então eu tenho 5, então eu tenho x menos 5y vezes x, que é a nossa caixinha. Para anular isso aqui, eu somo tudo que está dentro da caixinha, a caixinha inteira. Então é mais 5y vezes x. Somei tudo que estava dentro da caixinha. Igual a 0 e 0 mais tudo que está dentro da caixinha. 5y vezes x. Esse se anulou com esse, então tem que x é igual a 5y vezes x. Daí depois a gente trabalha certinho com o que tem no resto. Vamos para o próximo. E trabalhando com caixinhas, aí a gente pode trabalhar o que a gente quiser. Ó. A gente pensa, nossa, que complicado, y quadrado, raiz a sexta, eu nem sabia que existia isso. Mais um, tudo isso vezes 5 e x menos isso aí. Se a gente pensar assim, tentar fazer as contas de forma apressada, é isso que a gente faz, mas se a gente pensar nas caixinhas, não fica tão difícil. Eu tenho x aqui, e o que acontece? A gente sabe que essa caixinha inteira está negativa aqui. Então, se a gente pega isso e passa para o outro lado, a gente sabe que ela vai ficar positiva. Mas lembra, é a caixinha inteira. Eu não posso passar só essa parte, passar só o 5, ou passar só a raiz. Não, eu passo tudo que está dentro da caixinha aqui. Então, de x menos esse trambolho igual a zero, a gente tem que x igual a esse trambolho de forma positiva, porque está negativo aqui. Então, daí fica mais 5 que multiplica o trambolhão. 1 mais raiz sexta de y ao quadrado. Você viu que não foi difícil essa parte? A gente só precisou pegar a caixinha e jogar para o outro lado.
Mais um exemplo aqui. A gente tem que cansar de fazer exemplo mesmo, cansar de fazer exercício em casa, para na hora da prova a gente não se cansa fazendo os exercícios da prova. Bom, aqui a gente tem outro exemplo. X mais y igual a y. A gente vê que é mais fácil aqui, como a gente já tem y dos dois lados e x só de um, é mais fácil a gente deixar o x quieto aqui onde ele já está. Mais y. Bom, como é que eu faço para anular um mais y? Tiro y, ou seja, menos y, igual a y. Tudo que eu fiz de um lado eu faço do outro. Então, se aqui eu tirei y, aqui eu vou tirar y também. Menos y. Logo, isso aqui se anula. X igual a 0. Ué, mas ficou nada, x ficou igual a 0? É, x ficou igual a 0, porque é isso que a conta nos deu. Se a gente fizer certo, não tem esse perigo. Agora sim, se a gente lembrar da aula passada, que a gente estava invertendo equações e inequações, você vai lembrar que eu falei que daí a gente invertia o símbolo também, no caso esse símbolo aqui. Isso quando a gente invertia a conta inteira, pegava tudo que está de um lado e passa para o outro, e tudo que está desse lado e passa para cá. Realmente, quando a gente faz isso, a gente inverte o símbolo também. Só que a gente vai fazer agora não é inverter tudo. A gente está invertendo uma parte só. A gente está pegando um teco, vamos dizer assim, uma caixinha ou coisa do tipo que tem do lado e passa para o outro. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Eu tenho que x ao quadrado menos y mais 2x menor igual a 5y mais x ao quadrado. Se a gente reparar, o x ao quadrado ele está meio capenga, que ele tem de um lado, tem do outro, está meio isolado, não está fazendo nada. Se a gente sumir isso com ele, a conta fica mais fácil. Então o que a gente faz? A gente ainda deu sorte que o x quadrado está positivo dos dois lados aqui. Ah, mas por que sorte, professor? Bom, porque lembra que tudo que a gente faz de um lado a gente tem que fazer do outro? Se ele tivesse positivo de um lado e negativo do outro, a gente não ia conseguir sumir com os dois. No caso, como os dois estão positivos, a gente subtrai x ao quadrado de um lado e subtrai x ao quadrado do outro lado. Então daí, o que acontece? Mais x quadrado menos x quadrado. Fica 100, some. Aqui, mesma coisa, mais x quadrado menos x quadrado. O que acontece? A nossa conta que estava com um monte de coisa, ficou menorzinha, né? Ficou assim, menos y mais 2x, que a gente cortou o x quadrado aqui, x quadrado lá, menor ou igual a 5y. Ah, então quando o professor de matemática lá da escola falava que o que tinha dos dois lados podia cortar, era isso? Sim, era isso. É o mesmo princípio. O que está negativo passa positivo, o que está positivo passa negativo. Se eu estou somando de um lado e somando do outro, é a mesma coisa que não fazer nada, porque eu estou fazendo dos dois jeitos. Se eu somar um aqui desse lado, mais um, e somar aqui desse lado, não mudou nada, eu posso somar. E se eu tirar esse mais um, menos um, também não mudou nada. Eu posso cortar. Porque eu estou fazendo dos dois lados da minha equação ou inequação. Isso vai ser de muito proveito aqui para frente quando a gente estiver resolvendo os exercícios de forma mais complexa. A gente vai pegar todos os passos que a gente está aprendendo de forma individual até agora e vai aplicá-los de forma conjunta mais para frente. Então não perca as próximas aulas que a gente vai aprender como fazer esses processos com divisão, multiplicação, potência, raiz, e daí depois a gente vai aplicar esses passos nas equações para a gente poder resolver equações bem mais complexas do que isso. Então era isso por hoje. Não esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar as aulas e dar uma conferida lá no Instagram, porque tem dicas e lá eu aviso sempre que tiver um vídeo novo aqui. É isso, até mais.